Olá, boa noite a todos. Sejam bem-vindos à nossa última noite, ao nosso último episódio da série de mensagens de Natal. Eu comecei essa série na segunda-feira, dia 21 de dezembro de 2020. Nós falamos sobre o Natal, sobre a perspectiva de José. Na terça-feira, dia 22, nós falamos do Natal sob a perspectiva de Maria. Ontem, dia 23 de dezembro, nós vimos o Natal sob o ponto de vista dos pastores. E hoje, na noite de hoje, nós vamos ver o Natal sob a perspectiva da humanidade. Isso pode incluir você, isso pode incluir a mim também, ok? Se você perdeu alguma das mensagens, não tem problema, você pode assisti-las novamente. Elas ficam gravadas aqui na minha linha do tempo, do Facebook, e você pode também assistir nas demais redes sociais, tá? No Instagram, no YouTube, tá? E você pode me chamar no WhatsApp que eu posso mandar para você, se você assim preferir, tá bom? O que importa é que você assista essas mensagens e, além de assistir, você possa compartilhar com outras pessoas o amor de Jesus, tá bem? Então vamos começar com a leitura da Palavra de Deus. O texto de hoje está no Evangelho de João, capítulo 1, do verso 1 até o 14. Diz assim a Palavra de Deus. João capítulo 1, do 1 ao 14. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, e o nome dele era João. Este veio como testemunha para testificar a respeito da luz, para que todos viessem a crer por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz, a verdadeira luz, que vindo ao mundo ilumina toda a humanidade. O Verbo estava no mundo. O mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Quero convidar você para a gente fechar os olhos e fazer uma oração. Querido Deus, obrigado por essa passagem que eu acabei de ler, em João capítulo 1. Obrigado porque ela revela, Deus, quem é Jesus. Quem é esta pessoa, esse personagem especial, único, marcante na história deste mundo, Pai. E mais do que isso, esse texto também revela a perspectiva da humanidade a respeito da vinda de Jesus, do Natal. Ó, querido Deus, usa esse texto em nossas vidas nessa noite. Usa, Deus, a Tua palavra para incomodar a nossa alma, Deus, para nos despertar a uma vida mais firme, mais fiel com o Senhor, Pai, a todos nós. Eu te peço isso por meio do sangue do Senhor Jesus Cristo, o nosso intercessor, em nome de Jesus. Amém. Ok, pessoal, então vamos lá, né? O último texto das mensagens de Natal nos fala bastante sobre quem é Jesus. Em primeiro lugar, o texto nos diz sobre Jesus e a sua relação com a criação deste mundo, ok? Dos versos 1 a 5. João ele não revela a princípio quem é o Verbo, aqui ele cita o Verbo, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. João, a princípio, ele não identifica quem é o Verbo, mas à medida que continuamos a leitura do trecho, fica muito claro que esse Verbo, ele se refere ao Senhor Jesus Cristo, ok? E aqui temos as características, então, de Jesus. No primeiro versículo diz, no princípio era o Verbo. O que significa isso? Significa que no princípio da criação, antes de Deus criar todas as coisas,
o verbo já era, ou seja, o verbo já existia antes de Deus criar o mundo e todas as coisas. Então, ele já existia antes da criação do mundo, ele já existia, o verso 2 confirma isso. Ele estava no princípio com Deus, o verbo estava lá. O Senhor Jesus Cristo estava lá no princípio com o Deus Pai Todo-Poderoso. Jesus não passou a existir na barriga de Maria ou na manjedoura. Ele já existia, ele já era antes de todas as coisas. Colossenses capítulo 1, verso 17 diz que ele é antes de todas as coisas. Então esse versículo, a primeira característica de Jesus aqui é que Jesus é eterno. Jesus ele não passou a existir. Jesus sempre existiu, é o que a Bíblia nos ensina. Ele passou a viver como homem, passou a existir como um homem, mas ele já existia como Deus na eternidade passada. É o que a Bíblia diz aqui em João capítulo 1. A segunda característica de Jesus, no verso 2, aliás, nos versos 1 e 2 também, é que Jesus é um ser pessoal, ele é alguém. Ele é alguém que pode se relacionar com outras pessoas. Jesus não é uma força, Jesus não é uma energia, mas Jesus é uma pessoa. É o que o texto nos revela. Porque o texto diz, no princípio era o verbo e o verbo estava com Deus. O verbo, ele tinha uma relação com o Deus Pai Todo-Poderoso. Ele estava ali na companhia de Deus Pai Todo-Poderoso. O verso 2 repete essa ideia. Ele estava no princípio com Deus. Então a segunda característica de Jesus é que ele é alguém, que ele é uma pessoa. Ele não se tornou alguém quando nasceu em Belém, da Judéia. Ele já era um ser que se relacionava com outros, no caso aqui com o Deus Pai Todo-Poderoso. Ele é uma pessoa, ele é único, ele tem existência própria. Então, primeira característica, Jesus é eterno. Segunda característica, Jesus é um ser pessoal, individual, relacional. Terceira característica, ainda no verso 1, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Queridos, o versículo 1 fala muito mais sobre Jesus do que muitos livros de teologia, não é mesmo? Então aqui nós temos que Jesus é Deus. Jesus, ele é distinto do Deus Pai, porque ele é Deus Filho, mas ele é Deus como o Pai. Ele compartilha da mesma natureza, da mesma essência divina do Pai. Ele não se tornou Deus aos 30 anos. Ele não se tornou Deus quando foi batizado. Ou ele não se tornou Deus quando ressuscitou, como alguns supõem. Mas diz aqui em João capítulo 1 que lá na eternidade ele já era Deus. Na eternidade passada, antes de Deus criar todas as coisas, Jesus já era Deus. Ok? Alguns fatos aqui nesse texto, eles vão enfatizar ou comprovar a divindade de Jesus, ok? Então nós temos no verso 4, verso 3, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Isso é uma verdade profunda. Jesus é o Criador deste mundo. Não somente deste mundo, mas de todas as peças, de todas as partes deste mundo. Porque diz aí que nada foi feito sem a presença dele. Nada do que foi feito se fez sem ele. O fato de Jesus ter criado todas as coisas prova que ele é Deus. Porque só Deus tem o poder de criar todas as coisas. Criar do nada, da sua própria palavra. Ele não foi criado, mas ele criou. Tudo passou pelas suas mãos. O verso 3 ensina isso para nós, ok? Além disso, o verso 4 vai dizer, a vida estava nele e a vida era a luz dos homens. Jesus é o doador da vida. Ele não somente tinha a vida presente em si, mas ele era, como é ainda, a fonte da vida. Para buscar vida, você e eu precisamos de Jesus. Para buscar vida eterna, um relacionamento com Deus, nós precisamos de Jesus. Jesus é a fonte de toda a vida. E ele é o doador da vida. A vida estava nele.
e ainda está nele. O verso de número 5 vai dizer: a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Jesus venceu as trevas. Jesus é luz e venceu as trevas. Ele prevaleceu e ele prevalece sobre as trevas. Assim como a luz que brilha numa sala escura e traz luz àquele ambiente e prevalece sobre as trevas. Jesus prevaleceu sobre os inimigos espirituais, sobre o pecado, sobre a morte, sobre o diabo. Ok? Então, todos estes fatos comprovam, apoiam a divindade de Jesus. Ok? Então nós falamos de Jesus e a sua relação com a criação. A segunda parte, do versos 6 a 9, vão falar de Jesus e a sua relação com o precursor. O verso 6 vai dizer o seguinte: houve um homem enviado por Deus, e o nome dele era João. Esse João não é o autor deste livro, deste evangelho, porque o autor deste evangelho, conhecido aqui como João, era o apóstolo João. Mas o João, que esse versículo se refere, era o João, o batizador, o batista, não é? Ele foi o precursor. Ele foi o profeta, o porta-voz do Senhor Jesus, aquele que anunciaria a chegada do Messias, do Rei, do Salvador, do Senhor. Ok? E os versos 7 a 9 vão dizer que a função desse precursor era dar testemunho de Jesus. João não deveria, não poderia falar de si mesmo, como não fez. Interessante que no capítulo 3 de João, verso 30, o próprio João Batista diz: importa que ele, o Senhor Jesus, cresça e que eu diminua, não é? Então, a obrigação, né, o dever de João era dar testemunho de Jesus, era jogar luz no Senhor Jesus. E foi o que ele fez para que as pessoas pudessem crer nessa palavra, nessa pregação, nesse anúncio do Salvador. Ok? Jesus é luz, Jesus ilumina toda a humanidade, ele revela a humanidade. Como eu disse antes, imagine uma luz, uma sala totalmente escura e de repente você traz uma luz e essa luz ilumina todos os cantos dessa sala. Assim fez Jesus com a humanidade. Ele veio revelar a humanidade, ele veio mostrar para essa humanidade o seu próprio pecado, a sua própria necessidade de Deus e do próprio Senhor Jesus. Ok? Terceira e última parte desse texto está nos versos 10 a 14, vão falar da relação de Jesus com a humanidade. E esse é o foco aqui dessa noite. Ok? Jesus se fez carne. Diz o verso de número 10. O Verbo estava no mundo. O mundo foi feito por ele, mas o mundo não o conheceu. Verso 11, veio para o que era seu, e os seus não receberam. Verso 14, e o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Vimos sua glória, glória como do unigênito do Pai. Então, queridos, Jesus, ele estava no mundo. Jesus, ele se fez carne, porque antes ele não era carne e osso. Ele era um ser espiritual e ele se revestiu de carne e osso. Ele nasceu e se tornou um homem e habitou nessa terra. Ele pisou aqui, ele morou nesse planeta. Então, Jesus teve essa primeira relação com a humanidade. Ele se fez homem, ele veio ao mundo. Em segundo lugar, Jesus foi rejeitado pela humanidade. É o que a Bíblia diz. Versículo 10, eu vou ler de novo. O Verbo estava no mundo. O mundo foi feito por ele, mas o mundo não o conheceu. O mundo não o reconheceu e nem tampouco o conheceu. O mundo rejeitou o Senhor Jesus. Verso 11, veio para o que era seu e os seus não o receberam. O mundo rejeitou a Jesus. O próprio povo, a nação de Israel, de onde veio o Senhor Jesus, rejeitou o Senhor, o Messias, prometido na lei de Israel. Então, queridos, o mundo e Israel não conheceram ao Senhor Jesus. E por último, o Senhor Jesus derramou graça
sobre aqueles que o receberam. O verso 12, ele é fenomenal, ele é incrível. Diz a palavra de Deus, mas, porque os versos 10 e 11 trazem um tom triste, não é? O verbo estava no mundo, o mundo foi feito por ele, o mundo não o conheceu, veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, porque vários o receberam, muitas pessoas o receberam. A estas pessoas, diz aqui a palavra de Deus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então, meus queridos, Deus fez dessas pessoas que creem em Jesus, que creram em Jesus, daqueles que ainda creem em Jesus hoje, Deus fez dessas pessoas filhos de Deus. E o que seria aqui receber Jesus? Receber Jesus é simplesmente crer que Ele é aquele que Ele disse que Ele é o Messias, que Ele é o Salvador, que Ele é o Senhor, que Ele é Deus Todo-Poderoso. Nós precisamos crer nesta verdade. E não somente isso, nós precisamos nos entregar ao Senhor. Nós precisamos nos sujeitar, nos submeter ao senhorio dEle. É isso que é receber o presente da salvação, que é receber a Jesus, porque alguns rejeitaram, mas aqueles que receberam são aqueles que creram e se sujeitaram à sua vontade soberana. Ok? Então vamos fazer algumas aplicações aqui para encerrarmos as nossas mensagens de Natal, tá bem? Então a primeira aplicação que eu quero fazer é que o Natal para a humanidade foi e ainda é uma grande oportunidade dada por Deus. O Natal, a chegada de Jesus, foi e é uma grande oportunidade que Deus deu para essa humanidade. O Natal não foi apenas o nascimento do menino Jesus, como muitos dizem, mas o Natal foi a entrada do Deus Filho, Criador, um ser pessoal, um ser eterno, doador da vida, no tempo e no espaço em que vivemos. Ele entrou nesse mundo, ele chegou à Terra. Isso foi o Natal. O Natal foi a encarnação do Deus Filho Todo-Poderoso. Foi quando Deus vestiu a roupa de homem e habitou entre nós. E viveu conosco. Deus conosco, Emmanuel. Isso é o Natal. O Natal foi o dono deste mundo e de tudo que há, nos fazendo uma visita amorosa. Isso é o Natal. A pergunta que fica é, como a humanidade reagiu a esta visita? Como ela reage, a essa visita ainda hoje? A humanidade, diz o texto, não conheceu Jesus. A humanidade o rejeitou. A humanidade não simplesmente não o conheceu ou não o reconheceu, mas a humanidade crucificou o Senhor Jesus. A humanidade matou o Senhor Jesus. É isso que a humanidade fez. É isso que você e eu fizemos com Jesus. Porque nós somos a humanidade, nós somos parte disso. Depois de tudo o que aprendemos em 2000 anos sobre quem é Jesus e sobre o que ele fez, ainda hoje, Jesus é rejeitado. Ainda hoje, Jesus é morto e crucificado nas mentes e nos corações das pessoas, na mente e no coração dessa humanidade. Alguns preferem outros deuses, ou escolhem adorar outros deuses, porque não existe outro Deus além do nosso Deus Todo-Poderoso. Certas pessoas dizem que não há Deus nenhum, então não adoram Deus nenhum, não é? Outros são os seus próprios deuses, porque adoram a si mesmos, vivem para si mesmos, só pensam no aqui e no agora e em como podem aproveitar melhor os seus poucos anos de vida. Há ainda aqueles que se enganam, presta atenção nisso, se você é crente, se você frequenta a igreja, há ainda aqueles que se enganam e são enganados, pois dizem que servem ao Senhor Jesus Cristo, mas suas vidas mostram outra verdade. Vivem na mentira, vivem no adultério, vivem com o coração cheio de ódio,
leem a palavra, mas não colocam a palavra em prática nas suas vidas. Vão às igrejas, aos cultos, mas os seus corações estão longe deste Jesus maravilhoso que aprendemos nesses 4 dias. Mas não é só isso. Alguns se sujeitaram a ele, né? Alguns o receberam. Ele mesmo disse isso. Sempre há uma pequena parcela de pessoas que se convertem a Cristo verdadeiramente e que o recebem como ele realmente é, como Salvador, como Rei e como Deus. Para isso, é preciso 2 passos. Para receber esse Jesus, para viver com esse Jesus, é preciso 2 atitudes. A Bíblia ensina que é preciso arrependimento. Mas o que é arrependimento? Arrependimento significa mudar a nossa mente, a maneira como pensamos. É uma mudança completa de direção. Portanto, é preciso entender que estamos na direção errada. Em primeiro lugar, precisamos reconhecer isso. Precisamos pedir de Deus o perdão. E precisamos do seu auxílio para tomarmos um rumo certo. Mas também é preciso uma segunda atitude, além do arrependimento, é preciso da fé. O que seria a fé? Fé não é apenas acreditar. Fé é muito mais do que acreditar. Fé é confiar totalmente, plenamente, que a morte de Jesus na cruz do Calvário quitou definitivamente a dívida que temos para com Deus. Significa também, fé não é simplesmente algo intelectual. Fé significa também lançar-se. Lançar toda a nossa vida nas mãos desse Deus e viver como Ele quer e não como nós queremos. Então nós precisamos dessas 2 atitudes, arrependimento e fé. Isso pode ser feito aqui agora, onde você está. Basta apenas um coração sincero e uma oração voltada para o nosso Deus. Você pode estar preparado para fazer isso agora. Você pode abrir o seu coração e dizer para o Senhor Jesus, eu quero viver para Ti a partir de hoje. Como será a sua reação neste Natal? Você continuará de costas para Deus, vivendo sua vida como bem lhe agrada, ou conforme ensina a sua tradição, a sua religião? Ou você se entregará a Ele em arrependimento e fé, vivendo para servi-lo todos os dias? Se você já se entregou, renove seu compromisso com Jesus. Renove seu compromisso com Ele cada dia e comprometa-se a viver em fidelidade. Não vivam a vida cristã mais ou menos. Deus não se agrada disso, Deus não requer isso de nós. Queridos, para encerrar, eu desejo que cada um de vocês tenha um Natal muito, mas muito feliz. E que nesse próximo ano, se Deus assim permitir, possa vir, que este próximo ano possa chegar com bênçãos dos céus para você e para toda a sua família, ok? Eu quero ainda convidar vocês para se inscreverem nas minhas redes sociais. Nós vamos, se Deus permitir, a partir do ano que vem, gravar todos os sermões de domingo. E nós vamos transmitir nas redes sociais. Talvez você está impossibilitado de participar das reuniões, por um motivo ou outro. E nós vamos passar a gravar as reuniões de domingo também. Então, para isso, se inscreva no meu canal do YouTube, PR Rodrigo Patente Alves. Tá bom? Eu vou deixar o link aqui na descrição. Um ótimo Natal. Que Deus abençoe todos vocês. Tchau, tchau.